E aí, gurizada, boa noite. Editor da Lento aqui. Então, bora acompanhar os melhores momentos e o pós-jogo desse Cruzeiro 1 e Grêmio 1. Bora lá. Valeu, Jader, muito obrigado. Boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira de um jogo único do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado no Mineirão. Vocês acabaram de ver empate entre Cruzeiro e Grêmio 1-1. Empate que, na verdade, não resolve a vida de ninguém. O Grêmio deixa uma oportunidade importante para trás, poderia se afastar muito da zona do rebaixamento, praticamente resolver a sua vida. Não conseguiu. E o Cruzeiro continua ainda na luta por vaga na Libertadores. Terá que pelear nas últimas rodadas para conseguir estar na principal competição sul-americana em 2025. Eu estava pensando aqui, já apresentando Serginho Xavier e Fábio Júnior, que vão fazer o programa comigo, além de vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, hashtag Troca de Passes. Queremos ouvi-los, tá legal? E eu estava pensando aqui o seguinte, Serginho, Fábio, meus amigos. O futebol mineiro, embora os dois estivessem, no caso do Atlético ainda está, né, presentes em finais internacionais, o Cruzeiro esteve na final da Sul-Americana e perdeu no último sábado. O Atlético está na final da Libertadores e vai disputar o título contra o Botafogo neste sábado. Mas se a gente pegar um recorte de 20 jogos da dupla para trás, a gente vai encontrar apenas uma vitória do Cruzeiro com o Fernando Diniz, porque nos outros 19 jogos, nem Atlético e nem Cruzeiro conseguiram vencer. O momento, em termos de produção dos dois times de Belo Horizonte, é muito ruim, né, Serginho? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu companheiro Fábio, todo mundo que nos assiste. Assim, se a gente for pensar que os campeonatos estão misturados, sob um certo aspecto, a gente sabe que teve vários times reservas, times mistos, mas mesmo assim a gente viu uma queda de produção, porque aí você começa a olhar Copa, e você para de olhar o teu campeonato principal, que deveria ser o Campeonato Brasileiro. Deveria, mas a gente sabe que não é, né? As Copas são muito mais atrativas, porque te dão uma taça, né? Te dão uma taça no ano e eu acho que aconteceu isso. Acho que o primeiro tempo desse jogo foi um pouquinho, olhando pelo ponto de vista do Cruzeiro, né? Eu acho que foi um pouquinho melhor. Eu acho que o Cruzeiro já conseguiu aproveitar, claro, uma fragilidade defensiva do Grêmio, que é conhecida, é enorme, né? E conseguiu jogar um pouco, pelo menos, Felipe. É isso. Ô, Fábio, o Cruzeiro melhorou no primeiro tempo, né? Agora, o que ficou muito claro para mim nesse jogo de hoje é que as duas equipes são especialistas em se defender mal, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio se defendem muito mal, né? De maneiras diferentes, é verdade. O Cruzeiro sofre muito com a transição rápida do adversário. E o Grêmio, mesmo quando está postado atrás, não consegue... O Grêmio sofre duas vezes, na transição rápida e na transição lenta. Ele vai sofrer igual. Mas o mais incrível é que quando o adversário, no caso hoje o Cruzeiro, já estava no campo de ataque, a cabeça de área do Grêmio deixou o Cruzeiro jogar com muita tranquilidade, especialmente no primeiro tempo, né, Fábio? Boa noite. Isso, Diniz. Boa noite para você, Diniz, Serginho, amigos de casa também. Eu acho que fica muito exposta, na verdade, né? Eu acho que esse tem sido realmente um dos grandes problemas das duas equipes também, como o Serginho falou. Tem outras situações também, né? Como o Cruzeiro hoje, por exemplo, chegou várias vezes na frente também, errou muito passe. Com relação à finalização também, errou muitas finalizações também, não conseguiu concluir as jogadas muito bem. O Grêmio com problemas defensivos e também na parte ofensiva, quando ia para o ataque também, em muitos momentos, tinha muito pouca gente na frente, não conseguiu pressionar o Cruzeiro durante o jogo também, as poucas oportunidades que teve, acabou errando na execução. Então, assim, são equipes que vêm atravessando esse tipo de problemas, como você falou, o Cruzeiro com muita dificuldade nessa transição defensiva, mas também em assimilar um pouco mais rápido a questão do Diniz também. Eu acho que o time produz em alguns momentos, fica muito dependente da criação do Matheus Pereira, e aí os outros jogadores, às vezes, em alguns momentos, fogem um pouquinho desse contexto. Então, assim, as duas equipes realmente mostraram hoje as suas fragilidades, né? Mas vão ter que melhorar, porque o Grêmio tem que escapar dessa posição desconfortável, né, próxima à zona de rebaixamento, e o Cruzeiro vai ter que melhorar nessas últimas rodadas, porque busca ainda
a vaga na Libertadores. Fabio, você tá nervoso, Fábio? Tô tranquilo. Tá estreando na bancada do Troca de Passes. Sério? Vocês me deixam tranquilo. O Fábio participou com a gente diversas vezes, mas sempre nas cabines, dos estádios. Hoje, pela primeira vez aqui com a gente. Aquele friozinho na barriga existe, viu? Não tem como. Isso é importante, É sinal de que está motivado. Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte, vamos à cabine então lá do Mineirão em Belo Horizonte, porque lá está a nossa equipe que transmitiu o jogo, Jader Rocha, Ramon, Henrique Fernandes, para conversarem um pouco mais com a gente sobre esse duelo dessa noite. A gente estava falando aqui, especialmente comentei aqui com o Fábio e com o Serginho, o quanto as duas equipes têm fragilidades defensivas, né? De maneiras diferentes, cada uma à sua maneira, mas que dificuldade para se defender, não, Jader? Bem-vindos, meus amigos, boa noite. A respeito desses problemas que são de identificação e já não é de hoje, né, desses dois times, o Grêmio costumeiramente tem levado gols, né, e o Cruzeiro vem apresentando essa dificuldade depois de um jogo que foi franco e em que os dois times voltaram a apresentar esse velho problema e aí o 1-1 acabou sendo o placar final da partida aqui. É isso. Boa noite a todos, quem tá na mesa, quem tá nos acompanhando agora no Troca. Cara, foi um jogo muito mais franco e muito mais animado do que eu imaginava, né? Porque antes do jogo, a gente tava aqui no aquecimento falando sobre a tensão que existia sobre os dois times, o Grêmio numa posição que é desconfortável, como o Fábio bem disse, o Cruzeiro uma derrota em final, né? Mas acho que o jogo foi aberto, o jogo ofereceu oportunidades para os dois lados, muito pelas fragilidades defensivas, mas muito também por uma iniciativa que o Cruzeiro teve. Primeira chance é do Grêmio com o Aravena, o Cássio faz a defesa, mas acho até, né, Ramon, que o Cruzeiro conseguiu ter mais produção e mais volume ofensivo na primeira etapa, embora se mostrasse muito vulnerável ao contra-ataque, né? Exatamente. Primeiro, Diniz, Serginho, Fábio, boa noite aos amigos do estúdio, todos que estão de casa. Exatamente, você falou uma coisa na transmissão, Henrique, eu concordo muito, né? O Cruzeiro conseguia produzir jogadas ofensivas de qualidade, só que falhava no último terço. A gente viu agora ali o bom passe do William, né? E o Lautaro finalizando essa bola na trave. Foi um jogo justo, aberto. Eu acho que assim, o Grêmio entrou com uma proposta, obviamente, me pareceu no segundo tempo de estar satisfeito com o empate, né? O empate aqui no Mineirão me pareceu de bom tamanho para o time do Renato, né? Se falava muito na questão do Rodrigo Caio também, que entrou hoje, fez uma boa partida, até pontuou isso na transmissão, essa questão dos problemas físicos que ele enfrenta durante a carreira, e hoje ele fez uma boa partida. O Grêmio, que defensivamente se portou muito bem, apesar de ter sofrido algumas transições, que é normal, né? Tempo, né? Exatamente, o Diniz joga com essas questões de transições, né? Algumas inversões do Grêmio sofrendo, mas suportou bem. Segundo tempo, assim, não foi aquele segundo tempo, né? Foi um pouco assim, alternou momentos de intensidade, foi mais para lento do que mais para intenso, mas um jogo interessante, eu gostei, dois bonitos gols, né? Um ponto para cada lado, não adianta muito a vida do Cruzeiro, não resolve de vez a vida do Grêmio, e é isso, meus amigos. Um detalhe, assim, a gente viu o lance do Bright White, eu não tinha me atentado para isso, ele nasce de um erro de passe bobo do Cruzeiro, pro William, sai o lateral, o Grêmio consegue conexão na frente, mas chamou a atenção que no primeiro tempo, o Cruzeiro, embora sofresse um gol pro Grêmio, que foi fora do contexto do jogo, o Cruzeiro estava um pouco melhor, e aí a gente vê como a transição do Grêmio o tempo todo entrou, o contra-ataque entrava, o Cruzeiro com muita dificuldade de recuperar rápido a bola, o Dodi perde essa chance incrível que a gente Podia viu. ter matado o jogo até, né? E logo na sequência o Cruzeiro dá a resposta pro seu gol de empate. Então, o Cruzeiro conseguiu se manter no jogo apesar do 0-1, com a torcida até já aparentando uma certa impaciência. Exatamente. Né? E manteve com o seu 1-1, né, a possibilidade de vencer a partida fazendo um bom segundo tempo. O passe do Verón é brilhante e a finalização do Pereira com a perna ruim, né? Ele é canhoto e é muito canhoto, é um cara que busca a jogada pro lado esquerdo, mas bateu com a direita no cantinho para empatar o jogo, que deu muito mais justiça pro primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro teve mais produção, o Grêmio teve algumas oportunidades, duas muito claras, uma convertida, mas eu acho que o empate era o que descrevia melhor o que a gente viu nos primeiros 45. Nos 45 finais, quando a gente estava empolgadinho no intervalo, o jogo estava entregando muito, os 45 finais jogaram meio que uma duchazinha de água fria, né? Aí apareceram muito mais dificuldades com bola para os dois times, o contra-ataque do Grêmio deixou de aparecer, o Cruzeiro passou a cuidar melhor da bola para não oferecer o contra-ataque, O Cruzeiro cansou também, né? Pela final, exatamente. Pela viagem, a final, Exato, os desfalques que deixavam o banco menos forte, aí as reposições não eram à altura, entraram alguns garotos como Tevez, Kaique Kenji, mas no segundo tempo teve abaixo pra mim na primeira etapa e manteve pra mim a justiça no placar. 1-1 traduz o jogo, né? Tô contigo. Acho que não dá pra gente discutir muito. Mas sabe o que eu tava pensando aqui, meus amigos, e tava dando uma olhada nas estatísticas? Se a gente for pegar
o estilo de jogo do Fernando Diniz se baseia muito na troca de passes. E para esse sistema funcionar, você precisa acertar os passes. É uma coisa muito básica. Uma premissa, né? Exato. Vocês sabem quantos passes o Cruzeiro errou no jogo de hoje? Tem ideia? Olha, na cabeça? Assim, não, foram muitos. Eu acho que foram muitos porque... No primeiro tempo, principalmente, tiveram muitos erros de passe. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu achatar, encurtar as suas linhas. E o Cruzeiro ficou tentando bola longa, então errou alguns passes. Mas o número chama atenção. Eu vou dar um número pra vocês. Eu vou dar um 94 passes errados. 94 passes errados. É uma enormidade. Né? Tudo bem que o Cruzeiro também trocou muitos passes, né? Foram 617 passes no total. Mas você errar quase 100 passes no jogo beira o absurdo, ainda mais para um time que tem como uma grande deficiência a transição defensiva. Se você perde a bola toda hora, você está correndo um risco enorme de ver o adversário toda hora na frente do teu goleiro. Exato. Não, e eu queria abordar até aqui com o Ramon e o Henrique, se me permite aí, Diniz, até pensando nessas últimas rodadas, né? Pelo interesse que existe real do Cruzeiro com o objetivo de Libertadores e o Grêmio para escapar do rebaixamento. Em termos de produtividade, o que esse jogo leva? E aí, pensando com a cabeça do torcedor, o que o torcedor do Cruzeiro e do Grêmio podem pensar no que diz respeito à produtividade dos times encarando essas últimas rodadas? O que eles fizeram aqui que pode ser levado como um ponto positivo, por exemplo, em termos de produtividade? Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar muito assim, com a instabilidade que o time apresentou no jogo. No primeiro tempo, o time conseguiu incomodar em contra-ataques, mas cedeu muita chance ao Cruzeiro, cedeu muito mais oportunidade. O Cruzeiro meteu bola na trave, o Cruzeiro fez o seu gol, teve posse e jogou o Grêmio para trás, sem que o Grêmio conseguisse lidar muito com esse volume de jogo do Cruzeiro. E no segundo tempo, quando o Grêmio se ajustou defensivamente, deixou de incomodar na frente. Então, o ponto de atenção, basicamente, é esse. Acho que é um time que tem alguma dificuldade também para sustentar resultado, porque depois do 1-0, a gente viu o Renato à beira do campo gritando, pedindo para valorizar a posse, e o time cedia muitas vezes a perda para o time do Cruzeiro recuperar, e aí o Cruzeiro ia criando volume de jogo. Como eu disse, se manteve no jogo mesmo perdendo por 1-0. E da parte do Cruzeiro, cara, foi importante não perder esse jogo, que vem de uma derrota muito dolorosa, mas era muito importante ganhar esse jogo, para dar ao torcedor a resposta que ele queria. Eu acho que o Cruzeiro jogou mal, mas saiu vaiado pela torcida, com o Diniz perseguido pelo torcedor. É legítimo esse sentimento. O trabalho do Diniz não engrena, custou uma derrota em final, não por culpa só do Diniz, o Racing foi melhor, teve seus méritos, mas isso aumenta a pressão sobre um trabalho que a gente espera que o Cruzeiro consiga preservar para tentar manter para o ano que vem, com mais tempo para o Diniz implantar as ideias, com um pouco mais de conforto, um pouco mais de paz. Isso ele não conseguiu ganhar. Ele precisava ganhar esse jogo diante da torcida, porque o último jogo diante da torcida é o Palmeiras. Exato. É um jogo difícil de imaginar o Cruzeiro performando e vencendo. Eu até falei no pré assim, meus amigos, o que eu acho que eu esperava que o time do Cruzeiro fosse assimilar mais, fosse render mais com o Diniz nessa reta final. Mais rapidamente, pelo grupo que tem cognitivamente, um grupo inteligente, com o Matheus Henrique, não jogou hoje, se fala ok, mas Matheus Pereira, o William, Marlon, dois bons laterais, né? O Lucas Silva, o Wallace, dois meios de campo que são muito bons. Caio Jorge na frente vem fazendo bom trabalho. O Cruzeiro cansou, por motivos óbvios, pela final, pela viagem, logística, mas eu achei que o Grêmio também cansou. O segundo tempo a gente viu o Monsalvo entrou no intervalo, ele terminou a partida esgotadíssimo, muito cansado. Chama atenção porque o Grêmio teve um intervalo maior de 7 dias, né? Então, assim, eu acho que é isso. O Grêmio, ou ele ataca demais e deixa muito espaço para transição, ou ele se defende demais e não consegue mais criar. Esse é o desequilíbrio do Grêmio nesse ano 2024. E esse desequilíbrio, principalmente na parte defensiva, porque se a gente pegar nos últimos anos, né, Serginho, Fábio e amigos, o Grêmio sempre tem um dos bons ataques do campeonato, né? É um time que consegue ofensivamente ser muito agradável de se ver jogar, mas é também histórico, né, do Grêmio nos últimos anos a dificuldade para se defender. Não à toa, né, Diniz? Somando essas duas últimas edições, 23 e 24 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ultrapassou a marca dos 100 gols sofridos, né? Tem duas edições, né? Que nem terminaram ainda, né? As duas. Isso é sintomático. Deixa eu agradecer aqui, Jader Rocha, Henrique Fernandes, Ramon, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês aqui no Troca, hein? Valeu, Diniz. Valeu. O pessoal tá apagando a luz aqui. Vamos ver se a gente faz uma boquinha com aquele tropeirinho, né? Esquece. BH essa hora não vai achar nada, viu? Não é verdade. Não acha nada. Não, tem lugar assim. Ó, o Henrique já cantou a pedra aqui, hein? Só não tem Fábio Júnior pra pagar. Então, nas diversas vezes que fui a Belo Horizonte,
em jogo tarde, esquece. Chegou a derrota completa. Não dá pra sair e comer nada, só no hotel. Não faz isso comigo. Eu vou ouvir o Henrique aqui. Só se o Henrique levar vocês na casa dele. Aí ele faz um churrasco, alguma coisa também. Pra comer fora não vai dar, não. Valeu, meus amigos. Boa sorte aí nessa caçada ao jantar aí. A gente vai continuar aqui falando sobre esse jogo. Falamos muito sobre as dificuldades defensivas. São times que vão ter que encontrar um caminho para 2025 especialmente, né? Independentemente do que eles vão conseguir fazer nesse final de temporada, nesses jogos que restam, para cada um atingir o seu objetivo dentro daquilo que eles esperam, mas a evolução tanto para Cruzeiro quanto para Grêmio vai ter que ser substancial para 2025, né, Sérgio? No caso do Grêmio, que defensivamente tem tido problemas recorrentes, né? Vai ter que ter uma reformulação de elenco, né? É um time essencialmente lento, sobretudo do meio para trás. É um time que não consegue muita velocidade. Do meio para frente também não é essencialmente rápido, tem vários jogadores mais lentos, então não consegue marcar pressão. Então, assim, sem reformular o elenco, o Grêmio vai ter problemas. O Fábio. Tá aí, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho dando sua entrevista e garantindo que não estava nervoso. Sim. A entrevista não estava nervoso. Mais uma vez, entrou em debate com jornalistas, disse que vai dar nomes de jornalistas para eventualmente, né? É como se dissesse entre linhas, olha, eu vou dar os nomes à torcida para que eles possam perseguir vocês nas ruas depois, uma espécie de ameaça, né? Mas ele não estava nervoso, você conseguiu perceber, né, Sérgio? Assim, o tom das entrevistas do Renato, ele é inversamente proporcional ao rendimento do time. Quanto menos o time rende, mais ele aumenta o tom para desviar o assunto. Hoje ele cometeu uma série de barbaridades, né? Que é crescente, né? Ele ameaçou, não, ele denunciou, entre aspas, jornalistas de receberem dinheiro e depois ele disse, não, mas eu não vou dizer o que eu acabei de dizer. Foi basicamente isso. Depois já fica... Falou que não acompanha a imprensa, não lê, não escuta, mas passou uma série de informações ali que, segundo ele, são mentirosas. Exato. Então, assim, eu acho que talvez a gente devesse só fazer as perguntas, as de sempre, né? Mas não escutar muito isso que eu quero dizer, porque enquanto ele não falar de futebol, e ele tem muito que falar de futebol, por que o Grêmio não rende? Se você pegar os últimos, 10 jogos do Grêmio, o Grêmio acho que tem um jogo bom, que é o jogo contra o Fortaleza. Só. Mesmo jogos que o Grêmio venceu, como o Atlético Goianiense, muito ruins, de rendimento baixíssimo, né? Então, assim, o trabalho do Renato esse ano é muito ruim, Renato. É muito ruim, você tem que fazer uma autocrítica. Não tem jeito de você ficar fazendo factoides toda quarta, todo domingo e achar que tá todo mundo caindo nessa história, né? O trabalho não é bom. O trabalho do ano passado, o Grêmio foi vice-campeão. Né? É verdade, tinha o Luiz Soares, etc. Ofensivamente, o Grêmio foi muito bem no ano passado. Esse ano, o Grêmio não está tão mal ofensivamente, mas defensivamente é um horror. Né? Na transição defensiva, quem chega tocando bola, né? Então, assim, essa é a verdade. Mas ele não quer conversar sobre isso. E em termos de resultados, né, são 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Então o Grêmio também está com dificuldade para pontuar no campeonato, né, Fábio? Em termos de resultado, em termos de desempenho, como o Serginho acabou de falar, hoje mesmo diante do Cruzeiro, o Grêmio realmente teve muita dificuldade. Assim, o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo, o Cruzeiro criou mais oportunidades, o Cruzeiro não venceu o jogo hoje, apesar que o Grêmio também teve algumas oportunidades, né, em jogadas de contra-ataque, poderia ter finalizado melhor, executado melhor a finalização também, mas o Cruzeiro errou muito também na parte de finalização. O Cruzeiro conseguiu circular muito a bola na frente da área do Grêmio, o Matheus Pereira teve espaço também para trabalhar, tanto é que o Renato mesmo disse isso agora há pouco, né? Que deu muito espaço, por isso tentou consertar. Hoje os laterais do Cruzeiro também teve espaço. Então o Grêmio vem, não é de agora, né? O Grêmio já vem ao longo do campeonato aí, tendo muita dificuldade, tanto é que nesse momento a competição ainda está brigando ainda ali para escapar da zona de abaixamento. Então tem problema defensivo, tem problema na frente também, e são situações que cabe ao treinador organizar. E o Renato não tem conseguido organizar isso dentro do Grêmio, apesar de eu achar que o Renato também é um treinador
um dos bons nomes como treinador que nós temos no futebol brasileiro, mas infelizmente esse trabalho específico não está conseguindo ser da maneira que deveria ser, até pelo tamanho do Grêmio, pelo elenco que o Grêmio tem também, no meu entendimento. É isso, o elenco é bom do Grêmio, né? Pode não ser o melhor, não é um dos 3 melhores, mas é um bom elenco do Grêmio para fazer um time jogar muito mais do que tem jogado. Esse é o detalhe. Tá aí, Fernando Diniz em entrevista coletiva, ele, claro, defendendo o lado dele, né? Dizendo que o Cruzeiro jogou muito bem, na opinião dele. Acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, segundo já bem abaixo do que conseguiu nos primeiros 45 minutos, né? Mas eu acho assim, tem um detalhe nessa entrevista. Eu acho que ele parece dourar um pouco a pílula, né? Fazer o jogo ter parecido um pouco melhor do que, pelo menos a nossa opinião, foi. Mas a entrevista é muito boa. É uma entrevista de entendimento do que sente o torcedor, enfim, uma entrevista civilizada, ao contrário da anterior. Ainda que o aproveitamento seja muito baixo, de 30,3%, né? É um número muito baixo em termos de aproveitamento no Cruzeiro. Aí o Vilha Sante, Cristaldo, ligando lá na esquerda para Aravena num jogo franco. É a vez do Grêmio responder. Aravena no 1 contra 1, trouxe para o pé direito, arriscou. Cássio espalma! Aquilo que a gente imaginava, até por conta da necessidade de ambos, né? Um jogo franco, disputado na bola. Desce o Cruzeiro, insistindo, bom passe para Lautaro na trave! Essa luta contra o rebaixamento. Marlon, mais uma vez às costas do João Pedro, chega antes do Rodrigo Caio, deu um balão lá para dentro da área, a defesa afastou mal, sobrou, bola batida pro gol, Gabriel Veron. Aqui é Belo Horizonte, vai no lance que depois eu falo. Ele, Bright White, faz ótima inversão, Aravena vai ter a companhia do João Pedro, lá vem o chileno, esticou, João Pedro passou, linha de fundo, cruzamento! Gol! Pro Grêmio! A jogada que começa justamente com Bright White. Lá no meio de campo, um passe. Aravena, inteligente, viu João Pedro disparando em velocidade. Quando chegou a linha de fundo. Bright White que acabou de anotar o seu 8º gol no Campeonato Brasileiro. E já uma estatística bacana com relação dele na colaboração ao Doe Gols. Olha o Cruzeiro para empatar! Bola para fora! Olha o Grêmio recuperando a posse de bola, boa roubada de bola em velocidade, o Dodi botou na frente, faz bem a abertura pro Soteldo, entrou na área, dominou, ajeitou, Dodi bateu, jogou pra fora. Barreal, João Marcelo, livre, absolutamente livre ali o Matheus Pereira, pico na grande área pra ele, trabalhou por dentro, arrumou no Verón, deu uma cavadinha nas costas do Reinaldo pro Matheus, que golaço! Pereira pro Cruzeiro, chamando a responsabilidade o primeiro tempo inteirinho. Apenas 3 rodadas. Aravena não marcou, o William disparou para a linha de fundo, Lautaro de cabeça, ele joga à direita do gol do Marquezinho. Ataca com o Monsalve, chamando por dentro João Pedro. Pavon, primeira dele. Tirou, Pavon de canhota, arrisca Cássio para fazer a defesa. Vai pintar a alteração aí na equipe do Cruzeiro com o garoto Japa. Monsalve, dribla. O William sai a caça, lá vem Monsalve. Outro drible, Cássio, depois que o Monsalve adiantou bastante. Meio campistas de peso no banco, né? Tem Peralta, tem o Wallace, Japa vai na frente. Vamos ver o Grêmio, Pavon chegou inteiro, cruzamento no Edenilson, ele trombou com a defesa e a bola vai passando, tirando tinta da trave do Cássio para passar uma orientação. O William vai fechando, vai afunilando, boa bola na frente, domina para o chute, Marquezinho. Teves foi... E aí, torcedor, não esquece de curtir esse vídeo, comenta aí embaixo também se você acha que o Grêmio vai conseguir escapar do rebaixamento, que tá bem perigoso, né? Tá com 41 pontos. E também se o Cruzeiro vai conseguir classificar para a Libertadores, que é algo que o Cruzeiro está buscando, não conseguiu a vaga direta com a vitória na Sul-Americana, então agora está buscando no Brasileirão, né? Então compartilha esse vídeo também com todos os teus amigos nos grupos de futebol e até a próxima. Boa noite!